O Castelo Animado. Esse aqui foi o 34º livro que eu li neste ano de 2021. E com a leitura dele eu completo 14.384 páginas lidas para o meu desafio aí de ler 36.500 páginas ao longo do ano inteiro. Bem, esse foi um livro que eu particularmente não sabia que ele existia até esse ano, de que me falaram que ele iria ser relançado, embora, obviamente, eu conheça e já tenha assistido o filme lá dos estúdios Ghibli, do Hayao Miyazaki, e inclusive é um filme que eu gosto bastante. E depois que eu soube que existia esse livro do Castelo Animado, que ele estava para ser relançado, eu fiquei com bastante vontade de comprar, ler e fazer aquela comparação. Eu nem tinha assim muita expectativa de se o livro ia ser bom ou ruim. Eu estava mais curioso para saber como ele seria em relação ao anime. E eu acabei gostando bastante. A história dele ele começa com uma proposta semelhante. A gente tem a Sophie aqui como protagonista. Ela no livro é a irmã mais velha de. Ela é a mais velha de 3 irmãs. E nesse reino em que ela vive, que é um reino assim de um lugar meio medieval fantástico, que já é uma grande diferença em relação ao anime, que não é medieval, ao filme animado, né, que não é medieval. Nesse reino, que começa dizendo assim, eu acho que a autora começa muito bem estabelecendo assim a ideia de fantasia da obra, que ela começa dizendo: na terra de Ingari, onde coisas como botas de 7 léguas e mantos de invisibilidade existem, é um verdadeiro infortúnio ser a mais velha de 3 irmãs. Todos sabem que é você quem vai sofrer o primeiro e maior fracasso se as 3 saírem em busca da própria sorte. Aí o que acontece? Obviamente a Sophie como protagonista, ela, após o pai dela morrer, as irmãs acabam saindo de casa, cada uma para se encontrar. Uma vai trabalhar numa padaria, e outra vai trabalhar como aprendiz de uma feiticeira que vive na região. E a Sophie fica trabalhando na chapelaria da família dela, fazendo chapéus. Só que o que acontece? Em determinado dia, os chapéus dela fazem muito sucesso. Em determinado dia, entra pela porta uma pessoa que ela não conhece e que ela logo descobre ser a bruxa das Terras Devastadas, que seria uma bruxa poderosíssima que deixa todo mundo desse reino aterrorizado e que ela não sabe porque a bruxa tá lá, mas a bruxa chega pra ela e diz que você ousa me contrastar comigo, me enfrentar, ser uma ameaça pra mim, então toma isso aí. E a bruxa amaldiçoa a Sophie até a aparência de uma velha. Ela continua com toda a mentalidade dela e tudo mais, só que tá num corpo de uma versão dela de uns 80 anos. E com isso a Sophie fica sem saber o que fazer. É uma situação que ela não faz ideia de como fazer, e ela sai vagando pela cidade, não quer que as irmãs vejam ela daquele jeito, sai vagando para fora da cidade com muito esforço, muita dificuldade, porque afinal é uma velha de 80 anos agora, e ela vai meio que andando sem rumo, tem alguns encontros na estrada com um espantalho, um cachorro e um pedaço de galho que serve de bengala, e são encontros importantes, tem importância para a trama, até que ela encontra o Castelo Animado. Ela sabia da presença do Castelo Animado, que o Castelo Animado é a casa do Mago Hou, que na cidade onde ela vive, como é, o nome da cidade não é Ingary, Ingary é o nome da região. É Market Shipping o nome da cidade, uma próspera cidade de Market Shipping. Em Market Shipping, o que dizem que o Mago Hou é um mago muito cruel, cruelzíssimo, e que ele tem a fama de sequestrar garotas jovens e devorá-las. E com isso, o Castelo Animado, que é a casa do Mago Hou, que é um castelo que se mexe, ele anda, ele fica se deslocando, digamos assim, ele estava nas proximidades lá de Market Shipping, e para o terror da Sophie, não só da Sophie, mas de várias pessoas que viviam na região. Só que a Sophie, agora com 80 anos, ela não tem mais esses medos, afinal ela não é mais uma garota jovem. E nessa andança inicial dela, ela acaba indo encontrar o Castelo Animado, e não tendo medo, justamente porque agora é uma velha, ela entra no Castelo Animado, ela consegue entrar no Castelo Animado, e lá descobre primeiro o aprendiz do Mago Hou, que não dá tanta atenção para ela, até ela dar uns gritos lá de velha e mandar ele fazer alguma coisa para ela, e encontra, mais importante do que isso, um demônio de fogo que vive meio que na lareira da casa lá do Mago Hou, desse Castelo Animado,
e que seria o responsável por fazer o castelo ter essa energia para estar se deslocando. Esse demônio do fogo é o Calcifer. Ele logo percebe que a Sophie está sob uma maldição, e na verdade a Sophie, uma parte da maldição é a Sophie não poder falar sobre a maldição. Se a pessoa souber que ela está amaldiçoada, ela consegue falar. Mas se a pessoa não souber, ela não consegue dizer, ó, eu sou a Sophie, estou amaldiçoada. Então, mas o Calcifer percebe isso, ele é um demônio que vive na lareira, e ele faz um trato com Sophie, olha, se você conseguir cancelar o acordo que eu tenho com o Mago Hole, que me prende aqui e que prende ele a mim e que vai ser ruim para nós dois, que é ruim para nós dois, eu consigo quebrar o seu feitiço. E aí ela pondera sobre essa questão e aceita e acaba se forçando a viver lá nesse castelo animado junto com o Calcifer, o Mago Hole e o aprendiz dele, enquanto vai tentando entender qual é esse contrato que existe entre o Calcifer e o Mago Hole, que é um personagem assim muito importante para a história. O Mago Hole, afinal, a casa dele, o castelo animado, é o que dá título à obra. E o que a Sophie vai descobrindo é que o Mago Hole não é nada do que ela imaginava, nada do que ele falava. Na verdade, o Mago Hole é um rapaz jovem, talvez um pouco mais velho do que ela era antes de ser transformada numa velha de 80 anos. Um cara bem espirituoso, assim, animado, meio teimoso em diversos aspectos, mas uma pessoa normal, meio excêntrica. Embora a Sophie, o leitor percebe isso, mas para a Sophie é sempre não, isso aí isso ele está disfarçando para não ver as coisas malignas que ele faz, vou encontrar aqui ossos das jovens que ele devorou e tudo mais, ela fica com essas coisas na cabeça, sempre achando que ele é um cara super maligno, mas o leitor logo percebe que não é esse o caso, embora ele goste dessa ideia de que pense nele como uma pessoa maligna. E enquanto está envolvida lá na casa do Mago Hole, tentando descobrir qual acordo que ele e Calcifer têm, a Sophie acaba se metendo em várias histórias, como por exemplo, o filho do rei que desapareceu nas terras devastadas, o mago real que acabou também desaparecendo, indo procurar pelo, pelo filho do rei, uh, a briga que existe entre o Mago Hole e a Bruxa das Terras Devastadas, e uma série de outras situações bem com uma coisa de estilo, uma história de fantasia voltada para crianças, e é uma leitura muito gostosa, uma leitura muito simples, bem divertida mesmo, e que eu fiquei bastante satisfeito com a leitura. É interessante também algumas coisas que a autora faz, como por exemplo, nisso da Sophie se sentir velha, é uma espécie de jornada de amadurecimento, e a Sophie vai deixando de lado alguns medos e timidezes que ela tinha, de quando ela tinha um aspecto de jovem, porque ela agora é uma velha e sente que ela pode falar o que quiser e que não vai ser julgada por isso. E a forma como a autora vai trabalhando a Sophie se entendendo enquanto nessa condição de velha é bastante interessante. E também a relação dela com o Mago Ro, na maior parte do livro, é dela meio que conter os excessos infantis dele e de meio que tentar criticar ele por não assumir certas responsabilidades, o que acaba funcionando com uma sincronia muito boa entre esses dois personagens. E assim, uma coisa que é muito diferente entre o anime e o livro é que grande parte do drama do anime é na busca de Sophie por não fazer o Mago Hole se perder dentro das trevas que existem dele e se tornar tão mal quanto a Bruxa das Terras Devastadas, o que no anime isso vai progredindo, ele fica perigando cair nessas trevas que podem tomar conta dele. E isso nem de longe é um aspecto tão importante no livro. Eles chegam a mencionar a possibilidade de que, não, a Bruxa das Terras Devastadas ficou desse jeito por causa que ela tem um acordo com um demônio semelhante ao Calcifer, e pode acontecer com o Mago Hole, mas é só uma coisa que comentam e não realmente um perigo, um medo que as pessoas ao redor do Mago Hole e o próprio Mago Hole tende a acontecer com ele. É, isso é mencionado no livro, mas nem de longe é uma grande preocupação para a trama, que se foca mais na Sophie tentando encontrar uma forma de quebrar o próprio feitiço, nessa relação com ele, que acaba tendo um meio negócio de os dois
tendo uma questão de encontrar, de certa forma, a própria maturidade, e de todo o problema envolvendo o reinado que está sendo ameaçado pela bruxa das Terras Devastadas, do sumiço do filho do rei e do grande plano da bruxa das Terras Devastadas para conseguir derrotar o Mago Hole, que era basicamente a única coisa que impedia ela de fazer o que quiser por lá. Ele era o único cara que podia derrotar ela. Além de vários segredos que vão aparecendo, como alguns segredos envolvendo Sophie, que vão sendo lançados ao longo do livro, de forma bem interessante, e vários elementos em que ela encontra que são novamente retrabalhados, como o espantalho que ela encontra na estrada, que ela conversa com o espantalho, e meio que o espantalho depois parece meio que vivo indo atrás dela, e ela aterrorizada porque o espantalho é muito feio. Na verdade, todo mundo fica com medo do espantalho, até o Mago Hole. E é tudo muito legal, as interações entre os personagens, tudo bem bonitinho, tudo bem leve, mas em um momento sendo bobo. Você sabe que está lendo uma obra infanto-juvenil, mas não é aquela obra infanto-juvenil que é difícil para adultos gostarem. Ela é bem escrita, ela é bem trabalhada, e para qualquer tipo de leitor que saiba que está lendo uma obra de infanto-juvenil, que saiba que está lendo algo de uma fantasia voltada para jovens, vai conseguir encontrar um bom tempo aqui, uma boa leitura, que acaba sendo bem interessante. Eu gostei muito dessa leitura. Eu não esperava gostar tanto, só queria ler só para ver como seria o material original do anime, como eu falei, e acabei me surpreendendo com um livro que eu gostei bastante de ler. Eu acho que não vai estar entre os meus favoritos desse ano, porque eu li livros muito bons esse ano, mas com certeza, assim, conquistou um espaço no meu interesse de leitor, e eu, sem dúvida alguma, recomendo para ele, para quem gosta de obras infantis juvenis de fantasia, que tratem, assim, de um reino mágico, dos problemas de uma garota jovem que foi amaldiçoada e está tentando ah, encontrar o próprio destino dela, uma jornada de maturidade, enquanto busca cancelar um feitiço que fez com que ela se tornasse uma velha de 80 anos. Que isso não vai ter muitas lutas, não tem luta, não tem sangue, não tem nada disso, é mais conversas, diálogos, acontecimentos fantásticos, uso de magia, tem até um confronto aí mágico, mas não é nada assim que não é essa literatura assim que você vai ver um combate, nada do tipo. Mas é um livro que eu gostei muito de estar lendo e que tem umas sacadas realmente muito interessantes. Essa autora, a Diana Winnie Jones, é importante falar que é uma autora, ela foi meio que, de certa forma, uma aluna não é do Doutor de Nárnia, me fugiu o nome dele. Não, não é Christopher Tolkien, me fugiu completamente o nome do Doutor de Nárnia, mas foi meio que uma aluna dele, de certa forma. Pior que nem tem dizendo aqui Pior que nem tem falando aqui nada sobre isso. Mas eu acabei gostando bem mais desse livro aqui do que da maioria dos livros de Crônicas de Nárnia, que eu acabo não curtindo tanto. Christopher Levis, eu sei que é C.S. Levis o nome do cara. Eu gostei bem mais de Crônicas de Nárnia do que esse livro aqui. Mas com certeza, assim, quem gosta de Harry Potter, quem gosta de Crônicas de Nárnia, tem tudo para gostar de Castelo Animado. E eu achei realmente um livro bem competente. Mas por enquanto eu vou ficando nessa. Quem gostou do vídeo, peço que por favor se inscreva no canal, deixe um like aí no vídeo, comentário sobre o que achou da leitura, sobre o que achou do vídeo, se concorda ou não comigo, sobre se pretende ler, se já leu, o que achou. E mais ou menos isso, eu vou ficando nessa. O próximo livro que eu vou estar comentando aqui em vídeo, na verdade o próximo vídeo que vai ter aqui vai ser de HQ, mas o próximo livro que eu vou estar trazendo aqui em vídeo será Poison River, um livro em inglês, né, um livro americano, ambientado no universo de Legend of the Five Rings, que trata é um reino fantástico de fantasia medieval, só que medieval japonês, com samurais, monges e tudo mais. E vai ser isso que eu vou trazer aqui em seguida, e eu vou ficando nessa, e até o próximo vídeo.